Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e começando o nosso bate-papo desta semana, eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia e é muito bom ter você aqui comigo. E peço que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos na condução desse trabalho. Dando continuidade da semana passada, hoje falaremos sobre as leis naturais, isso evidentemente trazendo como tema principal o espiritismo e filosofia. E dentro das leis a gente acaba entrando também um pouco na parte da ciência, né, gente? Então vamos lá. Falar de lei, vamos conceituar primeiro o que é uma lei. Em direito, lei se define como uma regra ou prescrição emanada de uma autoridade soberana. E o que podemos entender por leis naturais ou divinas? Abordando o estudo das chamadas leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos apresentar essa semana uma série de considerações a respeito dessas leis. E o Livro dos Espíritos dizem respeito às leis de Deus e ainda ela é o caminho da verdade, além de possibilitar a felicidade do homem. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga aos espíritos superiores o que se deve entender por lei natural. E a resposta vem da seguinte forma: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? Seria uma outra pergunta feita aos espíritos. E a resposta é eterna e imutável, como o próprio Deus. Isso está nas questões 614 e 615 do Livro dos Espíritos. E como podemos nos aprofundar nas leis naturais? É preciso muita experiência. E a humanidade deve estar em constante transformação para eliminar esses dogmas da Terra, e deixar de ser seguidos. E adentrarmos assim as leis naturais, porque apenas ela é perfeita. As leis naturais, apenas dentro dela que existe esse processo da perfeição. A lei do homem ainda, como a gente vê ultimamente, aí está meio que, cada um está fazendo ao seu bem entender. Mas a harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundamentada sobre as leis que Deus estabeleceu para a eternidade. E será necessário muitas encarnações para compreendermos todas elas. Entre essas leis, segundo o comentário de Kardec na questão 671 do Livro dos Espíritos, enquanto algumas leis regulam o movimento e as relações da matéria bruta, ou seja, as leis da física e os seus estudos, que pertence ao domínio da ciência, outras dizem respeito ao homem e à sua relação com Deus, e com os seus semelhantes, e compreendem as regras da vida, da alma, ou seja, essas são as leis morais. Essas leis são apropriadas à natureza de cada mundo, e além disso, a sua proporcionalidade, ou seja, são proporcionadas ao grau de adiantamento dos seres que habitam essas regiões. Como que entender isso? Para cada morada, vamos aí colocar as moradas, as moradas de Deus, para cada morada existe um processo de adiantamento desses espíritos. Então essas leis, elas têm a característica colocada para cada uma dessas moradas, para cada processo de elevação. Isso não quer dizer que elas são modificadas, Vamos deixar bem claro isso. Não existe mudança. As leis são imutáveis, elas estão em todo lugar. Existe sim, dentro do entendimento de cada um, uma forma de atenção
e de, vamos dizer assim, de rigor quanto ao seu cumprimento, né? Agora, todos nós podemos conhecer as leis de Deus? Sim, todos nós podemos conhecer, mas nem todos nós conseguimos ainda compreendê-las, né? E os que entendem são os homens de bem e que querem procurá-la. Entretanto, todos irão compreendê-la um dia, já que é necessário que o progresso se cumpra, e esta é a finalidade do Espírito, progredir incessantemente. E para finalizar, né, as encarnações dos homens são as consequências disso, visto que a cada nova existência a sua inteligência será mais desenvolvida, além de ter uma maior compreensão sobre o que é o bem e o mal. Então, a partir do momento que as nossas encarnações vão se sucedendo, nós vamos adquirindo maior informação, vamos tendo mais conhecimento, né, saindo do processo da informação para o conhecimento e depois para o aprendizado, para fazermos acontecer. Mas, diferentemente das leis humanas, que são sujeitas às alterações que foram criadas para atender às necessidades da humanidade, as leis divinas que foram do universo são eternas, imutáveis, justas e naturais, tal como o Criador. Mas qual a divisão das leis naturais? Em síntese, são divididas em leis físicas que são estudadas pela ciência e que são as responsáveis por regular o movimento, a transformação, características e as interações entre o processo material, da matéria bruta, né? Aí a gente pode cair muito na questão da física e da química, né? As transformações materiais em função das associações, né, de componentes, de elementos, ao que as leis naturais dizem respeito ao ser em si, as suas relações com o Criador Supremo. Quer dizer, as leis da física estão relacionadas aqui à nossa materialidade, à nossa questão encarnadas como pessoas, né, como seres encarnados, materialidade. E as leis naturais dentro da questão da divindade, vamos dizer assim, ela já é a relação direta com Deus, né? E são exploradas de uma forma geral pelas religiões. E se dividem, né, pelo menos em 10 formas. Hoje nós vamos ver parte delas, né, talvez 3 ou 4. Vamos lá então. Vamos começar pela lei do amor e da justiça. Lei de amor, justiça e caridade. Desde tempos imemoriais, o ser humano fala em justiça como um meio de corrigir as suas faltas e ações, fazendo com que também seja uma lei natural, mas que, para a humanidade, a justiça por vezes acaba se tornando seletiva, parcial e às vezes sem o conceito de amor e fraternidade que caracteriza a justiça divina. Uma outra evidência de que a justiça é inata ao ser humano é que, numa situação, o senso de justiça de um indivíduo mostra um descontentamento entre a situação observada e o ideal imaginado pela maioria. Ou seja, muitas vezes o nosso desejo, a nossa necessidade nos faz levar-nos, nos conduzimos a uma busca que nesse caminho acaba não dando certo porque está fora dessa sintonia, está fora dentro dessa rigidez da lei natural. E a gente acaba não se conformando com isso, achando que Deus é injusto, ou seja, que essa lei está fora dentro da justiça, Deus não está sendo justo. E isso não é fato, gente, isso não é verdade, né? Eu costumo dizer que Deus é bom porque Ele é justo, e dentro dessa questão da justiça, nós todos somos iguais perante, né? Todos nós somos iguais perante a Deus, não existe distinção, não existe ninguém diferente, ninguém que tenha privilégio disso ou daquilo. Nós estamos colocados dentro de um caminho único, e esse caminho é válido para todos nós. E é com isso, né, que a questão da justiça entraria contrabalançando aí, né, entre o amor e a fraternidade, a fim de atingir o bem comum. Então, em resumo, essa lei diz respeito à verdadeira justiça, que para ser equitativa deve ser feita com amor, com o
próximo e com a caridade incondicional, né? Essa relação ela é fundamental e a gente tem que começar a entender isso de uma forma também natural. E para se tornar natural, primeiro temos que ter esse conhecimento, temos que ter essa percepção, ter esse conceito e começarmos a então usar disso. Muitas vezes nas primeiras investidas que damos com isso, muitas vezes se parece difícil, começa a gerar muitas dificuldades e pode-se às vezes acabar desistindo, né? Saindo pelo caminho, saindo do caminho. Mas não tem jeito, se sairmos do caminho, teremos que retornar a ele, porque essa lei ela é imutável e vale para todos nós. A segunda lei que vem dentro desse contexto, né, é a lei da adoração. Essa lei é uma regra natural e divina, pois ela é encontrada em todos os tempos e em todos os povos da história humana, mesmo que em diferentes formas. Segundo o livro Leis Morais, na atualidade, a crença numa divindade é inata ao ser humano, pois, tendo sido criado por Deus, todos cultivam, mesmo que ainda não tenham uma orientação religiosa. A vaga intuição da existência de um ser superior, no qual dependemos. Em um trecho de João, capítulo 4, versículos 23 ao 24, se encontra a expressão adorar em espírito e verdade. Mas, afinal, o que seria adorar em espírito e verdade? É tornar-se progressivamente melhor, opondo-se ao egoísmo, é servir à humanidade e querer o bem de todos os seres humanos, humanos ou não, e sem nada em troca. É ser cristão como Cristo, em consonância com a expressão em vos amardes como eu vos amei. Então, em resumo, se adora pela reforma íntima que desenvolvemos no processo do vivenciamento através do nosso conhecimento pela espiritualidade. Ou seja, autoconhecimento, sublimação dos pensamentos e sentimentos, caridade junto a nós mesmos, para que possamos depois estender isso aos demais, ao próximo, né? E pela adoração exteriorizada, né? A prece, a oração, que deve vir do coração e tocar a nossa alma. Falamos na semana passada sobre a prece, trouxemos aqui uma dissertação, um pormenor em relação à prece deixada por Jesus, né? O Pai Nosso. E isso trouxe também essa sequência que estamos vindo agora, porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, que é exatamente essa lei que acabamos de falar, né? A outra lei, que é de suma importância no estudo, é a lei do trabalho. Tudo trabalha na natureza, tudo. O corpo físico trabalha constantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico, imunológico. E os espíritos trabalham para manter a harmonia. Portanto, a lei do trabalho é a lei natural em que, em síntese, significa para o homem encarnado prestar uma atividade em troca de algo para satisfazer as suas necessidades, enquanto para o mundo espiritual significa prestar serviço em prol de algo maior. Então a importância da lei do trabalho é exatamente essa movimentação. Nós não podemos ficar parados, podemos nos perder no vácuo do espaço, né? E o tempo está aí para ser contabilizado como processo de encaminhamento. Dentro desse caminho todo, dessas leis, nós temos mais leis para ver para frente. Mas hoje a gente vai parar aqui, né? E continuaremos com as demais leis no nosso próximo programa. Então é importante que você se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos na divulgação desse trabalho para que a gente possa dar cada vez mais uma condição de juntos estarmos crescendo, nos informando, nos orientando, ajudando uns aos outros. E encerramos agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos, emanando vibrações de amor e paz a todos quanto o nosso pensamento possa alcançar.
Pedimos a Deus por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos que nos servem de agentes esclarecedores, que revelem meios e ampliem condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade. Vibremos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças, abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibramos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos.